Pra você que não sabe, sabe quando tem aquelas promoções de Fiat? Ou quando você acha que o preço tá caro? Ou dá aquela promoção, fala assim, meu, baixou 10 mil? É ele aqui, ó. É tudo com ele aqui. Eu queria te falar uma coisa, ô Zola. Muito porque eu tô muitos anos na janela aí, e Fiat, as quatro grandes, né? A Ford agora não é mais uma das quatro grandes, mas a gente sempre acompanha um pouco mais próximo, porque muita gente comprando o carro, muita gente envolvida. E você, entre aspas, pegou a Fiat com, sei lá, 16%, 17% de mercado? 13. Você mostrou o gráfico. E hoje temos 22%. 22%. Eu lembro, muita gente falava, agora a Fiat, era FCA ainda, né? Era a Fiat Chrysler, vai gastar dinheiro com a Jeep, vai deixar a Fiat meio de lado. E você chega nesse meio do caminho. Conta qual que é o segredo. Obviamente não tem um segredo só, mas conta um pouquinho dessa caminhada de passar de terceira montadora mais vendia carros para a primeira em 5 anos. 5 anos. Poxa, João, essa trajetória, ela obviamente não foi fácil. Você colocou muito bem que era um momento difícil para a Fiat, porque se eu tivesse que sintetizar muito a história da Fiat, que é uma história longa e riquíssima, né? São 46 anos de Brasil, mas se eu tivesse que sintetizar muito, ela passou no início da história dela no Brasil por grandes dificuldades, quando eram apenas as 4 grandes. Muitas delas envolviam lá no início qualidade, a percepção de qualidade dos produtos. Depois isso se resolveu mais perto dos anos 90, em especial entre 90 e anos 2000. Obviamente essa mudança de percepção começou a ser mais relevante. E o ponto principal dessa história eu diria que foi o seguinte: era um momento onde o Brasil, de alguma forma, tinha uma economia pujante que começava a crescer muito. E a Fiat, naquele instante, conseguia entregar uma equação de custo-benefício, de qualidade nos seus produtos que funcionavam de maneira absolutamente perfeita. A empresa começou a crescer muito. Dos anos 2000 até 2014, ela liderou o mercado brasileiro. Porém, como nós todos sabemos, lá em 2012, o mercado começou a cair, e a grande chave do sucesso da Fiat nesse período, sem nenhuma dúvida, foi a oportunidade que ela tinha, né, de prover para a classe média brasileira, que pela primeira vez na história teve a oportunidade de comprar carro 0 quilômetro, uma equação que funcionava muito bem. Carros bonitos, com boa qualidade, com uma relação custo-benefício incrível. Isso, obviamente, era muito impulsionado pelo favorecimento que a Fiat tinha por produzir carros em Betim, com um custo de produção que, obviamente, também significavam uma vantagem competitiva em relação aos principais concorrentes que estavam especialmente no polo do ABC, que era muito forte naquele período. Portanto, uma vantagem competitiva muito forte, um custo de produção menor, carros populares, uma equação que funcionava. A marca cresceu muito durante esse período, liderou o mercado brasileiro, chegou a ter mais de 20% de market share. Porém, especialmente no ano de 2012, onde o mercado global começou a entrar em crise, o comportamento das pessoas começou a mudar, né? Era um momento onde os SUVs cresciam com uma velocidade enorme, ainda hoje, evidentemente, é o segmento mais representativo da indústria. E naquele momento os SUVs começaram a crescer muito. A Fiat tinha todo o seu portfólio de produtos baseado em carros populares. A classe média perdeu o poder de compra naquele instante. E, obviamente, quem começou a comprar carro era quem tinha mais dinheiro no Brasil, as classes mais altas. Com isso, os SUVs começaram a crescer a uma velocidade enorme, e a Fiat começou a perder espaço. Perdeu muito. Também foi um momento, né, que, evidentemente, bastante favorável por um outro lado para a FCA já na época, porque era a chegada da Jeep, né, a FCA, fusão com a Chrysler, a possibilidade de crescer muito. E, aliás, um dos maiores cases de sucesso de uma marca no Brasil, a Jeep, né, cresceu muito e muito rapidamente. Mas, evidentemente, a maior parte dos investimentos naquele instante estavam concentrados na Jeep de maneira absolutamente adequada, aproveitando, né, uma onda, né, e uma mudança de comportamento do mercado brasileiro. A Jeep crescendo muito, a Fiat, evidentemente, começou a cair nesse período. Óbvio que a fusão se deu em 2012, né, a Jeep nasceu efetivamente em 2016, 15, 16.
E foi exatamente onde a Fiat começou a cair de maneira mais dramática, né? Evidentemente por uma questão que já não combinava com aquilo que o mercado queria, né? Nós tínhamos carros populares e o mercado não estava comprando exatamente os carros populares porque a classe média já não tinha mais dinheiro para fazer isso. Então, o que aconteceu lá em 2017, quando eu cheguei, é que definitivamente o portfólio da marca não combinava com aquilo que a gente precisava ter para poder crescer no país. A percepção de valor da marca também não, naquele instante. E ali, em virtude de uma série de movimentos que nós fizemos para tentar entender o comportamento do consumidor, quais eram os problemas que a marca, né, apresentava naquele instante e qual era o plano que a gente precisava desenhar para poder resolver o problema, sintetizando, evidentemente, nós definimos que a gente precisava agir sobre os produtos, principalmente sobre os produtos para poder acertar o nosso portfólio. A gente precisava necessariamente agir sobre o posicionamento da marca, comunicação, né? E precisava agir necessariamente sobre a experiência do consumidor no ponto de venda. Porque o ponto de venda estava absolutamente envelhecido, a marca envelhecida. E aí a fórmula, né, que a gente buscou para viabilizar isso passou, né, em especial, por um reposicionamento da marca que mudou desde o logotipo da Fiat, que você vai se lembrar lá do logotipo Bordeaux. Sim, eu lembro do azul. Lembra? Primeiro que escrito pois Fiat, depois das 4 barras. Depois né? das 4 barras, depois veio o Bordeaux. E obviamente lá em 2017 era o Bordeaux que prevalecia ainda. E a gente tomou a decisão de mudar, né? O logotipo usando só o que a gente chama de Fiat Script, né? Só as letras da Fiat. Isso deu origem, né, a uma nova identidade corporativa para os nossos concessionários. E a gente desenhou então um plano para que a rede, mesmo diante de uma situação que não era das mais favoráveis, evidentemente, né, como a marca caiu muito, a rentabilidade da rede também caiu durante esse período. E é uma rede gigantesca, Gigantesca, né? Eram mais de 600 concessionários nessa época, hoje são pouco mais de 500. Mas uma rede que sofreu muito e que naquele instante precisava, né, de apoio para que a gente pudesse renascer. Então, esse plano foi muito efetivo nesse sentido, para a gente poder mexer nos nossos concessionários, readequar os nossos concessionários a um novo padrão, né, de marca, um novo padrão de atendimento para os nossos clientes. A gente investiu muito em treinamento, em qualificação para os nossos concessionários. Investiu muito, evidentemente, no portfólio de produtos, né?